Louvado seja Deus, estamos neste tempo de 2022 e eu já gostaria de começar falando aquilo que durante esta semana eu fiquei rezando e refletindo. E o Senhor me chamava a atenção para a nossa missão de sermos de fato um grupo de pessoas que se reúnem para rezar e que buscam estar cheias do Espírito Santo. Nós nascemos da graça do Espírito Santo. Eu até fiquei me lembrando do credo que a gente reza 2 vezes ao ano apenas, infelizmente, porque ele é lindo, que é o credo niceno-constantinopolitano do século III. E ele tem uma profissão de fé mais longa sobre o Espírito Santo. Ele vai dizendo: o Espírito Santo que procede do Pai, do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado. O Espírito Santo que é Senhor e dá a vida. E eu queria que nós, neste ano 2022, pedíssemos essa presença tão poderosa do Espírito Santo, que é Deus. Que é Deus. Fala para o seu irmão: o Espírito Santo é Deus, é Deus. Ele não é um sopro só, ele não é só uma chama que apareceu sobre a cabeça dos apóstolos no dia de Pentecostes. Ele não é só uma pomba que pousou sobre a cabeça de Jesus, nem a voz de Deus. Ele é uma pessoa, e é uma pessoa divina. E é o Espírito Santo que vive conosco. E a ação de Jesus nos dias de hoje, quando a gente reza para que Jesus cure, liberte, e Ele estende a mão para curar e libertar, quem está agindo é a pessoa do Espírito Santo. Jesus veio ao mundo, se encarnou, deu consistência à experiência divina, porque Deus é Pai, é puro Espírito. Jesus toma um corpo de uma mulher humana, vive entre nós, se entrega, morre por nós, sofre por nós, ressuscita ao 3º dia, nos salva e nos envia o Espírito Santo para permanecer conosco, para nos dar força, para nos dar ânimo, para nos dar vida, para realizar sinais, para realizar prodígios, para testemunhar que Jesus está vivo. Sem o Espírito Santo, é tudo letra morta, é discussões sem fim, nada leva a lugar nenhum sem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não há milagre, não há poder de Deus, e até mesmo a experiência profunda com Jesus é uma ação que quem nos leva a ter é o Espírito Santo. Fale para o seu irmão e para a sua irmã próximo de você: você precisa urgentemente se abrir ao Espírito Santo. Precisa se abrir à estação, se abrir à experiência do Espírito Santo. Levante sua mão e reze comigo. Pai amado, eu te adoro, Tu és o Criador. Senhor Jesus, Tu és Deus, gerado, não criado, és um com o Pai. Eu te adoro. Mas Espírito Santo, eu preciso de vós, preciso de vossa presença, até o último dia. Tu que procedes do Pai, e procedes do Filho, abençoa este grupo de oração, abençoa a minha vida, abençoa a minha casa, entra na vida dos meus filhos, vai adiante de mim, vai dentro de mim. Vinde, Espírito Santo, batiza-me. Uma mulher, Pat Mansfield, que estava na Universidade do Kesney há mais de 50 anos, quando nós marcamos um ponto histórico de um derramamento extraordinário do Espírito Santo, que a gente chamou desta graça do Espírito Santo que se derramou sobre o mundo.
E no livro dela, um livro que já faz muito tempo que foi escrito, ela faz uma narrativa de que o Papa, quando ainda era bispo, João 23, antes de tomar posse e consagrar o século ao Espírito Santo, e consagrar a igreja à ação do Espírito Santo, e a tomar posse naquela janela do Vaticano, cantando um dos mais antigos hinos da igreja, que era o Veni Creator Spiritu, vem Espírito Criador. Diz que enquanto ele era bispo, ele visitou uma pequena aldeia, que era de muito difícil acesso. E quando ele chegou lá, ele ficou impressionado, porque aquelas pessoas, raramente e quase ninguém saía daquele local, uma aldeia muito pequena. E naquela aldeia ele não encontrou doentes. E ele perguntou: que estranho, vocês não têm assistência médica? E eles disseram: mas aqui nós oramos e as pessoas são curadas. E as pessoas começaram a contar para o bispo que nenhum outro tinha ido lá antes, que o Espírito Santo falava com elas, de que Deus se manifestava com elas, e ele ficou muito impressionado. E as pessoas ficaram mais ainda ao saberem que no resto do mundo as pessoas haviam se esquecido que o Espírito Santo é Deus, que Ele age, que Ele fala, que Ele cura, que Ele nos move, que é Ele quem abre as portas, que é Ele quem dá a criatividade do novo. Ele é aquele que produz a vida até a segunda vinda de Jesus. E o Papa voltou de lá, não era Papa ainda, era o bispo, voltou de lá muito impressionado. E certamente esta foi uma das razões para que ele, quando assumiu a sua missão, velho, foi eleito porque imaginavam que ele, sendo de idade, não ia causar muita mudança na igreja. E aquele homem trouxe o evangelho para nós. Ninguém podia ter Bíblia, só o padre podia saber o que estava escrito na Bíblia, porque o povo não era capaz de entender. O leigo não podia pegar o microfone como eu para pregar a palavra, e não se acreditava que o povo pudesse orar uns para os outros, e que aconteceriam milagres e prodígios. E aquele homem fez essa mudança, e o que o motivou foi o Espírito Santo e estas experiências. A pior coisa que nós podemos fazer é entrarmos em uma porção de linhas de espiritualidade e deixarmos aquela que é a mais importante de todas, que é a ação do próprio Deus. A única novena oficial da igreja não é a de Nossa Senhora, é a do Espírito Santo, a única oficial. E o povo não tem buscado o Espírito Santo, e aí nós temos perdido de ouvir. As pessoas estão atordoadas, ouvindo muitas coisas e não sabem o que Deus está falando. Estão perdidas nos seus negócios, nos seus trabalhos, nas suas vidas, nas suas casas, porque não escutam o Senhor. E quem é que fala? Como nós escutamos Jesus? Quando o Espírito Santo nos fala. As pessoas vêm às vezes para esse momento maravilhoso, onde Jesus se transforma em pão para se entregar a nós, e a gente só escuta as pessoas falarem de solidariedade, de amor ao próximo, coisas importantes. Mas Deus é mais do que isso. E eu preciso desta graça, e este grupo precisa, e você precisa. E diga agora para Jesus: eu preciso que o Espírito Santo venha realmente na minha vida. Eu estou aberto. Eu neste momento peço a Jesus que envie o seu Espírito de uma maneira poderosa sobre a vida de cada pessoa nesta igreja. Que seja um tempo de reavivamento, que seja um ano onde o Espírito Santo flua e traga vida e faça-nos encontrar o Senhor e encontrar a vontade do Senhor, que liberte nossas mentes, que liberte nossos corações. Ore, faça a sua oração, vai falando com Deus e pedindo que o Espírito Santo abra sua boca e fale mesmo com o Espírito Santo. Coragem, irmã, coragem, irmão, não fique envergonhado não, aqui é grupo de oração. Fale com Deus. Pai, pedimos em nome de Jesus que esse Espírito haja agora,
que este grupo seja renovado no poder do Espírito, que as nossas vidas sejam renovadas no poder do Espírito, que a tua igreja seja renovada no poder do Espírito, que o mundo seja renovado pelo poder do Espírito. Envia o teu Espírito e tudo será criado. É o que a tua igreja ora, Senhor. Envia o teu Espírito e cria novas coisas nas nossas vidas. Eu preciso do novo. Diga para Jesus: eu preciso do novo. Eis que as coisas velhas já passaram, eis que faço novas todas as coisas, diz o Apocalipse. Eis que faço novas todas as coisas. E quem é que faz novas todas as coisas? É o Espírito Santo. Então diga: eu preciso do novo. Eu preciso, não importa a tua idade. Deus fez o novo na vida de Abrão, e Abrão teve até que mudar de nome para se chamar Abraão. Deus muda tudo, muda nome se preciso, muda caminho. Você que pensa que está tudo certinho, tudo resolvido, deixa Deus agir, que você vai ver como é que Ele vai fazer muito melhor, muito mais. Vem, Espírito Santo, fale, vem. Se tiver alguém da tua família, se não tiver, fique muito à vontade, se não quiser tocar na pessoa, mas se não, você toque assim levemente, fala: vem, Espírito Santo, vem tocar, vem encher, vem colocar força, vem colocar fogo, vem colocar emoção, vem colocar nova dimensão, vem trazer nova fé, nova visão. Vem fazer, Senhor, aquilo para o qual Tu fostes enviado, Espírito Santo. Novas todas as coisas. É possível acreditar em Jesus, aceitar Jesus, receber a salvação de Jesus e não andar no Espírito. Como é que eu sei disso? Eu sei porque quando São Paulo chegou em Éfeso, ele perguntou para os discípulos se eles conheciam Jesus, e eles disseram: sim, nós conhecemos. Um tal de Apolo passou aqui antes e anunciou Jesus. E ele disse: e o Espírito Santo? E eles disseram: nunca ouvimos falar de o Espírito Santo. São Paulo então orou por eles para que ficassem cheios do Espírito Santo, porque a fé em Jesus sem o Espírito se torna uma fé matemática, racional, se torna uma fé tradicional, maravilhosa, uma fé que nos salva, sim, mas não uma fé viva. E nós precisamos de uma fé viva. Nós precisamos nos relacionar com Jesus de maneira a sabermos o que Ele quer para as nossas vidas. Precisamos nos relacionar com Jesus para que nos momentos difíceis nós sintamos a presença dEle ao nosso lado, nos fortalecendo. E isso só acontece se nós tivermos um batismo do Espírito Santo. E o que eu preciso para isso? Eu preciso primeiro acreditar em Jesus, acreditar que Jesus é o Filho de Deus, acreditar que Ele morreu por mim. Quem acredita aqui em Jesus, levante a sua mão. Eu acredito, glória a Deus, a maioria. Se eu acredito em Jesus, eu só preciso desejar e pedir. E pedir, é por isso que a gente insiste e pede, até que nós possamos sentir que o Espírito está no meio de nós, está em nós, está dentro de nós, porque sendo Deus, Ele está ao nosso redor, Ele está acima de nós, Ele está abaixo de nós, mas mais do que isso, Ele pode estar dentro de nós. E é isso que nós vamos pedir, que Ele neste momento venha sobre nós. Comece a pedir aí no teu lugar: Espírito Santo, venha sobre a minha vida, venha falar comigo, venha iluminar minha mente quando eu estou com a tua palavra, venha perceber quando você fala comigo através das pessoas, venha me dar a graça de te ver quando a natureza fala comigo.
Vem, Espírito Santo. Que a minha fé me leve agora a esta experiência. E eu te peço, Pai, inunda esse povo com o teu Espírito Santo. Aqueles que nos acompanham pelas redes sociais também. Os que nos acompanharão pelo YouTube, fiquem cheios do Espírito. Que o Espírito os inunde, os renove, os ilumine, lhes conceda os dons, lhes conceda amor. Vem, Espírito. Ó, vem, Espírito Santo. Ó, vem, Espírito Santo. Ó, vem, Espírito Santo. Vem curar as minhas feridas, fecundar-me com nova vida, inundar-me com teu amor e fazer-me crescer em tua graça, Senhor. Quem quiser pegar a palavra de Deus, no Evangelho de João, no capítulo 5, no Evangelho de João, no capítulo 5, quem quiser acompanhar, pode pegar a sua Bíblia, seja aí a Bíblia no aplicativo, seja se você trouxe, eu gosto mais dela física mesmo, se não também para depois você refletir, assistir o vídeo no YouTube do grupo de oração Filhos de Sião, compensa para você depois refletir. Depois disso, e por ocasião de uma festa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. Ora, existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina que se chama em hebraico Betzatá. Ela tem 5 pórticos, debaixo dos quais jazia uma multidão de doentes, cegos, coxos, paralíticos. Havia lá um homem enfermo, fazia já 38 anos. Jesus o viu deitado, e sendo informado de que ele estava neste estado já desde muito tempo, disse-lhe: queres ficar curado? O enfermo lhe respondeu: Senhor, eu não tenho ninguém para mergulhar-me na piscina no momento em que a água começa a se agitar, e no tempo que levo para chegar lá. Desce outro antes de mim. Jesus lhe disse: levanta-te, toma tua maca e anda. E imediatamente o homem ficou curado, tomou a maca e andava. Palavra do Senhor. Jesus foi para Jerusalém, para uma das grandes festas judaicas. Cumprir a sua missão ritual, de que o judeu tinha que nas festas judaicas, ir a Jerusalém, oferecer seu sacrifício, ir ao templo para rezar. Jesus foi para lá, multidão imensa deve ter ido para lá. Jesus então, chegando lá, vai para a Porta das Ovelhas. Tem várias portas. A Porta das Ovelhas é a porta aonde entram os pastores. É uma porta mais aonde entram as pessoas que são menos importantes, porque o pastor, ele era alguém que as pessoas que viviam na cidade não gostavam, porque eles invadiam as propriedades com as suas ovelhas, eles acreditavam que a terra pertencia a Deus e não aos proprietários, e que eles tinham o direito de levar os seus rebanhos por ali, e normalmente eram pessoas menos, que tinham um trabalho, mas de menor ganho. Pois é, Jesus entrou por aquela porta, e naquela porta havia uma piscina, e havia alguém
não encontro isso no Antigo Testamento, mas só aqui, que dizia que um anjo de vez em quando descia, mexia na piscina, e quem entrava saía curado. Uma, digamos assim, superstição judaica. Evidentemente que um povo da Porta das Ovelhas, com muito menos condição financeira, precisando de uma cura, se aglomerava ali. E diz que estava lotado, que tinha 5 pórticos. Para quem não sabe o que é um pórtico, é uma questão de engenharia. Ele é o pilar, a viga e o pilar. Para manter 5 pórticos significa que era um lugar bem grande e estava lotado de coxos, de doentes e de todo tipo de gente estrupiada, esperando e sonhando com uma cura milagrosa que eles estavam procurando. Não difere dos dias de hoje, onde as pessoas querem curas milagrosas e procuram em qualquer lugar e acham que tudo bem. Se disser que está acontecendo algo lá não sei aonde, que alguém recebe o espírito de não sei quem e cura, vai uma multidão, juntam ônibus e vão. Se disserem que está aparecendo não sei o que, um anjo não sei das quantas, não sei aonde, o povo vai atrás. E alguém de repente diz, eu fui curado. E aí as pessoas falam, está vendo? E aí vai aquela multidão esperando aquele milagre específico. Jesus andou por ali, viu aquele sofrimento. Jesus poderia ter curado todos, ele é Deus. Ele poderia ter dito, como ele fez quando ele estava na porta da casa de Pedro, e que o Evangelho de Marcos nos narra, e diz que todos os que foram ali foram curados, todos. Jesus andou ali no meio e não curou todos, andou. E aí ele viu um homem, que fazia 38 anos que estava doente, indo lá, fazendo aquela via dolorosa, para tentar ser curado. Como Jesus sabia que aquele homem estava lá há 38 anos? Teve uma palavra de revelação? Não. A palavra aqui diz que alguém contou para Jesus. Alguém falou daquele homem, falou, olha Jesus, está vendo o sofrimento do povo aqui? Ó? Esse povo vem para Jerusalém nas festas e lota aqui sonhando em serem curados, desesperados, passando mal, sofrendo um monte. Ó, aquele ali, ó Jesus, aquele ali faz 38 anos que está aí na maca. Jesus então vai até ele. Veja que ninguém foi até Jesus. Não sei se a fama de Jesus não tinha chegado naquelas pessoas, mas Jesus foi até lá e aquele homem não conhecia Jesus. E Jesus faz uma pergunta óbvia: você quer ser curado? E o homem diz: eu quero, mas eu não consigo, porque eu venho aqui todo ano, mas eu tento chegar na piscina e outro chega antes de mim, e eu nunca consigo ser curado, porque eu nunca consigo cumprir tudo esses passos para ser curado. E Jesus então diz para ele: pega a tua maca e vai embora, você está curado. Aquele homem nem sabia que Jesus tinha o poder de curá-lo, tanto que depois, se você continuar a ler esse capítulo, você vai ver o rolo que deu, porque as pessoas começaram a criticar porque ele tinha sido curado. Mas quem é esse cara que curou? Não sei. Você conhece ele? Não conheço. Mas você não podia carregar a tua cama? Ele mandou, eu estava doente, fui curado, por que eu vou desobedecer? Cumpri. Aí vocês vão ver a confusão que virou, porque Jesus tinha feito o bem. E eu fico sempre perguntando, Jesus, aquele troço estava lotado de gente doente, por que não ficou todo mundo curado? Por que todo mundo não saiu gritando, me cure, me cure? E aí eu percebi uma coisa importante. Primeiro, a gente precisa ser intercessor pelos outros. Alguém disse para Jesus: aquele homem ali está há 38 anos daquele jeito. Isso significa que nós que estamos vindo aqui, temos que vir aqui não só por nós mesmos, mas também por aqueles que estão lá
38 anos numa maca arrastado. É nós que vamos fazer esse serviço, é nós que vamos falar para Jesus. Jesus olha aquele cidadão ali e ele não percebe, ele acha que é a água da piscina que vai mexer. Ele viu alguma vez o anjo? Não viu, mas diz que a água mexeu, eu vou acreditar nisso. Um monte de gente acredita num monte de bobagem. E nós sabemos a verdade, nós sabemos aonde está o poder, nós sabemos aonde está a verdade, nós sabemos quem é o Senhor de todas as coisas, e ficamos quietos, porque não queremos falar. Só que se a gente não falar, alguém pode não receber a graça, porque nós não fizemos o que aquela pessoa fez por Jesus. Dizer que aquele homem estava naquela situação. Uma outra coisa que eu acho importante é, ele não conhecia Jesus. Jesus pergunta se ele quer ser curado. Ele não falou, eu quero o Senhor me cure, como aconteceu com o cego Bartimeu, que gritou, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus pergunta para ele, o que queres? O cara era cego, e o cara diz, que eu veja. E Jesus diz para ele, que você veja. Neste caso, o homem nem sabia quem era Jesus, nem acreditava que Jesus tinha poder para isso. Neste ponto eu quero dizer, Jesus muitas vezes faz milagres até para quem não crê, mas ele sempre precisa de alguém falando isso. Então seja um instrumento, porque infelizmente tem uma multidão de pessoas que não creem mais, que creem em cada coisa besta, desculpa a palavra, cada coisa boba, acham que aquilo vai resolver sua vida e não creem em Jesus. Então, se eu creio, é meu serviço. Uma outra coisa que eu considero importantíssima é que, ao perceber que ele estava curado, quando Jesus disse, levanta, toma a tua maca e vai embora, ele sentiu no corpo. Ele sentiu. Se ele não tivesse sentido, ele não ia sair carregando a maca dele. Ele sentiu que estava curado, levantou e falou, esse cara me curou, me mandou carregar a maca, eu vou levar minha maca. E saiu embora. Quando recebemos uma graça do Senhor, nós temos que estar dispostos a obedecer à voz do Senhor. Eu estava lembrando aqui hoje, no momento da oração, algumas pessoas no grupo de oração, e não foram poucas, que eu tive a oportunidade de ver o testemunho, tiveram a graça de superar vícios muito profundos. Cocaína, heroína, crack, bebida, de forma a serem verdadeiros alcoólatras, e vinham ao grupo e foram curados. Eu tive a oportunidade, Isabel também foi uma época lá nas casas de recuperação, e o pessoal segue os 12 passos, importantíssimos, um passo de cada vez, tem que ter fé, toda aquela formação que é linda e muito importante. Há movimentos da igreja que também gostam, mas eu vou dizer para vocês, eu vi muitos começarem com muita força de vontade, mas depois de um tempo, não resistem mais. Eu vi resistir muitos, mas principalmente aqueles que ouviram a voz do Senhor e pediram o Espírito Santo e se mantiveram fiéis. Eu vi muitos que permaneceram no grupo, pessoas que sofreram, que ninguém acreditava mais que tinham como se libertar, e eles continuaram orando, continuaram vindo, continuaram pedindo o Espírito Santo. Esses ficaram muito mais fortes, porque quando você volta para o mundo e depende só das tuas pernas, não depende mais de ouvir aquela voz que diz, levanta, toma a tua maca e anda, você em algum momento pode correr o risco de ouvir a voz do mundo e achar que você está de pé, porque nós somos fortes, e aí nós estamos muito perto do tombo de novo. Eu vi pessoas, muitos anos depois, caírem de novo, mas eu percebi que a maioria delas já muito haviam esfriado em continuar buscando o Senhor,
Já muito haviam parado de estar aonde o fogo está aceso. A pessoa diz, mas eu vou na igreja. Mas você vai na igreja para ficar... Gente, vou ser sincero para vocês. Quando eu vou à missa, eu vejo muita gente, muito fiel, e que eu sei que depois busca o Senhor. Mas eu sei de muita gente que vai porque vai. E eu pergunto, se você não estiver perto da chama viva, se você não estiver perto do fogo vivo, você acha que você vai estar quente? Um dia, as irmãs de Santa Teresa de Jesus foram reclamar que estavam caindo muito nas tentações. E ela lhes respondeu: em sopa quente não pousa mosca. Se você é morno, se você está morna, se você não quer ficar cheio do Espírito Santo, se você não faz o esforço para buscar o Espírito Santo, vai pousar mosca na tua sopa. É isso que a gente faz quando vem aqui. É isso que a gente faz quando volta para casa para continuar orando, para continuar buscando. Eu vou ver esse ensinamento de novo, aí eu vou ver de novo. Eu vou orar sobre aquela palavra, vou orar sobre aquela palavra. É para isso que a gente precisa ouvir o Senhor. Se não, e quero encerrar aqui, estaremos como aquelas pessoas, vou ler para vocês, porque às vezes não prestou atenção. Debaixo dos pórticos jazia uma multidão. Jazia algumas pessoas ou muitas pessoas? Diga para mim. Muitas, multidão. Multidão é pouco? Não, é muitos. Multidão do quê? De fiéis? Não, multidão de doentes, cegos, coxos, paralíticos. Você quer ser aquele que mesmo depois de 38 anos, Jesus chegou e mandou carregar a maca, ou aquela multidão que está até hoje naquele pórtico, podemos dizer assim, esperando a água mexer? Quem você quer ser? Eu não quero ser na multidão, esperando. Eu vou falar para Jesus, daqueles que precisam, e de mim, porque eu também preciso. Amém. Vamos ficar de pé. Eu fico imaginando, até hoje, as escavações em Jerusalém já descobriram essa piscina. Essa piscina está lá, escavada lá, as ruínas dela. Ninguém nunca mais esqueceu a história daquele homem. Nunca mais. Ele foi imortalizado por aquele fato. Tanto que a piscina se torna um lugar de visitação. Lá você tem que pagar para entrar. Imaginem o que é o poder de Jesus quando Ele entra na nossa vida. Ele marca a nossa história. Ele marca a nossa vida. E nós precisamos disso. Põe a mão no teu coração e fala você com Deus. Fala quanto você precisa dessa ação do Espírito Santo. Quanto você precisa que o Senhor te conduza a poder ser aquele que carregou a maca, que obedeceu à voz do Senhor, que saiu adiante, que fez a sua parte. Te peço, Senhor, que venha o teu Espírito, Senhor. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.